Bem-vindos, meus irmãos, a mais uma aula da nossa plataforma Missio Dei, do nosso curso maravilhoso acerca do maravilhoso Espírito Santo de Deus. Estamos felizes de estarmos juntos mais uma vez para juntos crescermos no conhecimento e no amor e na graça do Senhor nosso Deus. Que o Espírito Santo nos ajude em tudo nesse momento onde você está tirando para estudar e nós estamos aqui também tirando para aprender uns com os outros as maravilhas da palavra de Deus. Eu quero pedir perdão aos irmãos pelas demoras das postagens das aulas e agradecer também a paciência dos irmãos de continuarem com a gente aqui nessa plataforma, onde nosso propósito é se aperfeiçoar a cada dia mais para entender os mistérios do reino de Deus e desenvolver também o nosso propósito, o nosso chamado de uma maneira toda especial e maravilhosa. Tá bom, meus irmãos? Então hoje nós vamos continuar na nossa matéria falando sobre o maravilhoso Espírito Santo de Deus. E que Ele nos ajude mais uma vez, como sempre o Senhor tem feito, nos ajudado, nos guardado, e nós estamos felizes pelo seu grande amor derramado sobre cada um de nós. Amados, hoje nós vamos falar sobre o mistério da Trindade. Se nós queremos nos aprofundar mais no conhecimento do maravilhoso Espírito Santo, é necessário que a gente venha entender esse conceito, esta doutrina bíblica que nós chamamos de Trindade. Eu enviei o e-book para os nossos irmãos, que está no nosso grupo lá, verifique. Eu acredito que todos os irmãos estão lendo, estão estudando, onde nós falamos sobre esse mistério. Enquanto eu preparava essa aula sobre a Trindade, eu não tive como ficar em pé, eu tive que dobrar meu joelho, porque eu estava lendo um comentário bíblico do teólogo Wayne Grudem. Ele comenta na sua teologia sistemática, né, sobre a Trindade, e aí a gente fica impressionado, irmãos, com a glória de Deus. A nossa única alternativa a tudo isso é realmente dobrar nossos joelhos, louvar o Senhor, adorar a Ele, porque a grandeza dele é além do nosso entendimento. Como disse o salmista no Salmo 139, ele disse: tal ciência para mim é grandiosíssima, tão alta que não posso compreender ou atingir. Então nos resta realmente adorar ao Senhor. E aqui eu coloquei um texto sagrado, né, para que a gente possa adorar a Deus. Nós somos compelidos a dobrar os nossos joelhos e a adorar por não entender completamente a glória de Deus, mas crer de todo o coração que é assim que a Bíblia o revela. Há um único Deus verdadeiro em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o mistério da Trindade, a unidade de Deus e a sua pessoalidade, sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. E aí nós convidamos os irmãos para adorar junto conosco o que está escrito na palavra de Deus. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. É o que está escrito em Romanos, capítulo 11, do versículo 33 ao 36. É a declaração do apóstolo Paulo falando da grandeza de Deus e dizendo: é uma profundidade incrível, é uma profundidade rica de sabedoria. Quem pode conhecer os caminhos do Senhor? Então resta-nos apenas adorar e louvar o nome dele. Mas tudo o que ele deixou escrito acerca dele mesmo na sua palavra, nós podemos entender e conhecer. E é sobre isso que nós vamos meditar, acerca do maravilhoso Espírito Santo, como o Espírito Santo faz parte da divindade, como ele é Deus, assim como o Pai e assim como o Filho. É isso que nós queremos ver com os irmãos hoje, sobre a divindade do Espírito Santo. E para isso nós vamos precisar estudar um pouco mais acerca da Trindade. Então vamos falar sobre o Espírito Santo na Trindade. No nosso conhecimento
acerca do maravilhoso Espírito Santo, nós não temos como fugir desta doutrina. Nós precisamos entender pelo menos o básico de como a Trindade se revela, de como o Pai se revela nas páginas das Sagradas Escrituras. Por exemplo, acerca de Deus, o Pai. Vejamos, quando lemos em Gênesis, capítulo 1 e o versículo 26, nós vemos que a primeira parte do versículo está escrito assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, observe que o texto todo está no plural, indicando que Deus não estava sozinho na criação do universo. Ou seja, Deus é um só, em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele diz, façamos, no plural, ou seja, ele não está só. E com certeza ele não falava ali com os anjos, porque ele diz, façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele está falando acerca dele mesmo em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. A gente também vê outra evidência da Trindade, por exemplo, em Gênesis 2:18. A Bíblia diz, na primeira parte do versículo, está escrito assim: Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Irmãos, de onde Deus tirou isso, que não era bom que o homem vivesse só? Dele mesmo. Porque Deus, ele é eternamente uma comunidade, uma trindade. E ele se relaciona em profundo amor antes da fundação do mundo. Ele é três em um, sendo Pai, Filho e Espírito Santo. A esse mistério nós damos o nome de Trindade. Então Deus, o Pai, ele é claramente revelado nas páginas das Escrituras. É sobre ele que a gente estava falando ainda há pouco no livro de Gênesis. A ele seja a glória para sempre. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós descobrimos que Deus se revelou assim à humanidade, sendo três em um. Nós não afirmamos que existe três deuses. Nós afirmamos que existe um só Deus. Um só Deus em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. E é isso que explode a nossa mente, nós não conseguimos compreender, mas nós conseguimos crer que é assim que ele se revela na história da Bíblia Sagrada. Vejamos mais. Por exemplo, acabamos de falar de Deus Pai, ou seja, o Pai é Deus. Glória a Deus. Agora vamos falar sobre o Filho, porque o Filho é Deus. Agora vamos falar da divindade do Filho, Jesus Cristo. Nós não vamos entrar muito profundamente nessa aula sobre a divindade do Filho de Deus, porque nosso objetivo é falar da divindade do Espírito Santo. Mas nós vamos sim ver algo acerca disto para que a gente entenda o conceito da Trindade, acerca de Deus ser três em um. Glória a Deus. Lembramos que podemos observar a divindade de Jesus de várias formas na Bíblia Sagrada. Por exemplo, primeiro, Jesus Cristo não tinha pecado. Isso é algo maravilhoso. Quando a gente abre a nossa Bíblia, por exemplo, isso são provas de que ele é realmente Deus encarnado, Deus o Filho em carne. Por exemplo, se você abrir aí a sua Bíblia junto comigo, em João, capítulo 8, e o versículo 46, vamos abrir nossas Bíblias aí em João 8, 46. Olha só o que está escrito na palavra do Senhor. Quem de vocês me convence de pecado? Falava o próprio Jesus. Se digo a verdade, por que não creem em mim? Então Jesus desafiou todas aquelas pessoas a lhe condenarem de algum pecado. Eles não tinham nada para falar acerca do Senhor Jesus, porque ele não tinha pecado, ele não tem pecado, porque ele é Deus Filho encarnado. Quando a gente lê, por exemplo, 2 Coríntios, abra aí a sua Bíblia, 2 Coríntios, tudo isso que nós estamos vendo faz parte para a gente chegar na nossa conclusão acerca da divindade do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos lá, 2 Coríntios, acha aí na sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 21 diz assim: Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então a palavra afirma que Cristo não conheceu pecado. Esta é a primeira evidência que mostra que ele não era uma criatura como todas as outras criaturas, porque todos nós somos pecadores. Mas Jesus não. Ele sempre foi santo, perfeito e maravilhoso, porque ele é Deus Filho encarnado. Outra importante referência acerca disso, quando nós lemos na Bíblia, por exemplo, era que Jesus Cristo perdoava pecado. Ora, como poderia ele perdoar pecado? Se a pessoa poderia dizer assim, mas não foi contra ti que eu pequei, como é que o Senhor me perdoa? Porque ele tinha poder de perdoar pecado? Porque todo pecado que o ser humano comete, primeiro é um pecado contra Deus, depois é contra outro ser humano. Então, quando ele disse, seus pecados estão perdoados, como para aquele paralítico, lá em Lucas, a gente vê isso, quer ver? Vamos acompanhar aqui, Lucas, capítulo 5, glória a Deus. Abra aí a sua Bíblia, você pode pausar o vídeo se precisar, não tem problema. Lucas, capítulo 5. Olha, o versículo 21 diz assim, e os escribas e fariseus começaram a pensar, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Então, quando Jesus disse para aquele paralítico, os teus pecados estão perdoados, os próprios escribas e fariseus disseram que era uma blasfêmia, porque só Deus pode perdoar pecados. E logo em seguida Jesus confirma e diz, Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes, o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para a sua casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos e pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Então, o que a gente observa? O próprio Senhor Jesus curou aquele paralítico como prova de que ele tinha poder na terra para perdoar pecados. Só quem pode perdoar pecados é Deus. E uma das últimas referências mais poderosas para mostrar que Jesus é o próprio Deus em carne é que ele é digno de ser adorado. Várias vezes na Bíblia nós encontramos as referências onde a palavra de Deus diz que as pessoas adoravam ao Senhor Jesus Cristo. Após a sua ressurreição, por exemplo, em Mateus, se você abrir a sua Bíblia, aí na tua apostila tem outras referências, mas vamos falar pelo menos dessa aqui. Mateus capítulo 28 e o versículo 9, vamos ver o que está dizendo aqui. (28, 9) diz assim, e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá eles me verão. Então a gente vê aqui após a ressurreição as mulheres se lançando aos pés de Jesus e adorando a ele. Ora, a Bíblia condena a adoração a ídolos, a seres humanos. Então se aqui ele recebe adoração é porque realmente ele é Deus, o Filho encarnado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dando essas referências para mostrar que o Pai é Deus, o Filho é Deus. E agora, vamos ver acerca do maravilhoso Espírito Santo. Agora vejamos como o Espírito Santo é revelado nas Escrituras. Parafraseando Eric Millard, em sua teologia sistemática, ele diz, começamos a olhar mais de perto a natureza do Espírito Santo com o exame da sua divindade. Ela não está definida tão facilmente como a divindade do Pai e do Filho. Ou seja, quando a gente lê a Bíblia, a gente não vê tão claramente a divindade do Espírito Santo como a divindade do Pai e a divindade do Filho. Acerca dele, do Pai ser Deus e do Filho ser Deus. A do Espírito Santo a gente vê indiretamente através de vários textos das Sagradas Escrituras. No entanto, existem várias bases sobre
as quais a gente deve concluir que o Espírito Santo é Deus da mesma maneira e da mesma intensidade, assim como o Pai e assim como o Filho. A primeira passagem, abre aí a sua Bíblia, onde mostra a divindade do Espírito Santo. Esse ser poderoso que habita dentro de mim e dentro de você é Deus. Quando a gente vê em Atos, capítulo 5, e o versículo 3, a Bíblia diz assim: então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade não seria sua? E depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Aqui nós temos um contexto onde Ananias e Safira eram um casal, eles venderam uma propriedade e foram levar uma oferta, mas eles foram com mentira. Eles foram dizendo que tinham vendido as suas terras, portanto, sendo que eles já tinham tirado metade. E eles chegaram a apresentar o dinheiro aos apóstolos, dizendo que tinham vendido por tudo. Que aquele dinheiro que eles estavam apresentando tinha sido o total do valor da venda, quando na verdade era só metade. E aí o apóstolo Pedro disse: por que vocês estão mentindo ao Espírito Santo? E depois o apóstolo Pedro diz: vocês não mentiram aos homens, vocês mentiram a Deus. Então o que é que a gente conclui nessa passagem? Que mentir ao Espírito Santo é o mesmo que mentir a Deus. É exatamente isso que nós vemos. Outra passagem onde o Espírito Santo e Deus são utilizados alternadamente é a discussão de Paulo sobre o corpo do cristão, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 16. Vai falar do Espírito Santo e de Deus alternadamente, com a mesma essência divina. Isso é algo maravilhoso. Glória a Deus. Como sendo Deus. Isso é tremendo. Vamos ver 1 Coríntios 3, 16. Olha o que diz aí. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então observe, uma hora o apóstolo Paulo fala: vocês são santuários de Deus. E logo em seguida ele diz: e o Espírito de Deus habita em vocês. Então ele diz que ser santuário de Deus é a mesma coisa de ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. Porque o Espírito Santo é Deus, assim como o Pai e assim como o Filho. Louvado seja Deus. E aí quando a gente chega aqui em 1 Coríntios 6, do 19 ao 20, está escrito assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Vocês estão conseguindo entender o sinônimo, a correlação? Veja só, lá no primeiro texto a gente viu: vocês são santuário de Deus. E quando chega aqui no capítulo 6, o apóstolo Paulo diz: vocês são santuário do Espírito Santo. Porque é a mesma coisa. Ser santuário de Deus é ser santuário do Espírito Santo. É ser morada de Jesus, morada do Pai, morada do Espírito Santo. Com isso, nós chegamos à conclusão que o Espírito Santo é Deus. Através de tudo isso, a gente viu que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Além disso, o Espírito Santo também possui qualidades que só Deus tem, por exemplo, a onisciência. A palavra diz lá em 1 Coríntios 2,10 que ele penetra todas as coisas até as profundezas de Deus. O Espírito Santo sabe de tudo. E lá em João, por exemplo, também, 16,13, você também pode acompanhar aí na sua Bíblia, João 16,13. Está escrito assim: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvi e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então aqui a gente vê que o Espírito Santo conhece o futuro. Ele ouve do Pai e do Filho e revela à igreja. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia também fala que o Espírito Santo tem poder. Ele também fala do seu próprio poder. A gente vê isso na palavra de Deus, o poder do Espírito Santo.
E para finalizar aqui essa parte que o Espírito Santo é Deus, a gente vê isso em 3 lugares onde o Espírito Santo fica no mesmo pé de igualdade com o Pai e com o Filho. Por exemplo, na grande comissão, lá em Mateus capítulo 28, nós estamos afirmando que o Espírito Santo é Deus assim como o Pai e o Filho. Onde nós vemos isso? Por exemplo, em Mateus 28, e 19, a gente vê escrito assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A grande comissão foi dada com a ordem de batizar em nome, no singular. É um nome só, porque é uma essência divina, é um Deus verdadeiro, mas em 3 pessoas distintas. Por isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é um mistério tremendo, meus irmãos. Como Deus pode ser um e ao mesmo tempo 3? Nós não sabemos explicar como, mas é assim que a Bíblia o revela. Não é 3 deuses, é um só Deus em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia também fala lá em 2 Coríntios 13, 14, onde fala da bênção apostólica, que nós chamamos assim, da bênção apostólica, onde fala a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. A gente pede para a igreja dizer amém. Então veja, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Aí está os 3 novamente, sendo 3 em 1. Nós no cristianismo, nós não afirmamos que existe 3 deuses, mas nós acreditamos de todo o coração que é um só Deus e 3 ao mesmo tempo: Pai, Filho e Espírito Santo. Assim, meus amados irmãos, é o mistério da glória de Deus. Mostra mais essa faceta diante de nós, a glória de Deus. Então, meus irmãos, essa é o mistério da glória de Deus. A natureza de Deus é completamente diferente da nossa e de qualquer outra coisa que existe nessa criação. Por isso que a gente não pode comparar a Trindade com nada. Não tem nada na natureza que possa simbolizar a Trindade. Como Deus pode ser 1 e 3 ao mesmo tempo. No ser de Deus, na essência de Deus, há 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. No nosso ser só há uma pessoa, somos nós. Mas Deus é infinitamente superior à criatura, e no ser de Deus há 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo, que se relacionam eternamente como uma trindade. É um único Deus verdadeiro, uma única essência divina. Nós nos curvamos diante dessa revelação, nós não conseguimos entender isso claramente. Com certeza a tua cabeça junto com a minha aí começa a querer explodir. Mas a nossa única alternativa a isso é adorar. O maravilhoso Espírito Santo é Deus na mesma intensidade, assim como o Pai e o Filho. Então você tem Deus habitando dentro de você, porque nós somos a morada do Espírito Santo. Nós demos um resumo sobre a Trindade, isso é apenas um resumo sobre a Trindade, para mostrar para os irmãos que o Espírito Santo é Deus, assim como o Pai, assim como o Filho. Sempre houve este Deus, o único Deus verdadeiro, em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Agora aqui nós temos que ter muito cuidado para não cair em heresias, em erros. Mais uma vez eu te afirmo, nós não estamos dizendo que existem 3 deuses, não existem 3 deuses. O cristianismo não diz que existem 3 deuses. Nós não adoramos, nós adoramos um único Deus verdadeiro. Só que esse único Deus verdadeiro tem dentro do seu ser, na sua essência, 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E esse mistério nós nunca vamos conseguir entender ele plenamente, porque vai além da nossa capacidade de entender. Mas nós podemos ver isso claramente nas Escrituras, que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas não são 3 deuses. É um único Deus verdadeiro. É isso que vemos e é nisso que cremos. Por isso nós podemos afirmar que o maravilhoso Espírito Santo também é Deus habitando dentro de nós. Jesus andou 3 anos e meio aproximadamente com aqueles discípulos
Vocês sabem que depois de 3 anos andando com Jesus, Pedro ainda carregava uma espada na cintura. Mas quando ele teve um encontro real com Jesus, Jesus disse para eles todos: vocês não podem suportar muita coisa agora, porque eu estou do lado de vocês. Mas eu vou para o Pai e vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, e ele vai morar dentro de vocês. É Deus habitando dentro de nós. Jesus é Deus habitando do lado dos apóstolos naquele tempo. O Espírito Santo é Deus habitando dentro de nós. Assim como o Filho e assim como o Pai, a Trindade toda, habita dentro de nós, de uma forma extraordinária. Dentro de você existe o Espírito Santo, é Deus habitando dentro de nós. Nós vamos continuar falando sobre isso para esclarecer melhor para os nossos irmãos, mas o resumo é esse: Deus é um só, em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. E nós precisamos saber disso para que nós possamos nos relacionar corretamente com o Espírito Santo de Deus. Ele não é só uma força, ele não é só um vento ou só o poder de Deus, mas ele é o próprio Deus. Por isso nós podemos adorá-lo, louvá-lo, glorificá-lo, buscar a presença dele para a nossa vida, porque o Espírito Santo é Deus. Que ele nos ajude a entender melhor os seus caminhos e a gente continuar firme na presença dele. Qualquer dúvida, não tenha medo, não tenha vergonha de colocar aqui no nosso grupo ou aqui embaixo também nos comentários desse vídeo. Coloca aí suas dúvidas. Se alguma coisa não ficou clara para você, comenta pra gente aqui no nosso grupo. A gente está conversando, explicando aqui no grupo os detalhes, tá bom? E vamos juntos avançando no conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe, meus irmãos. É um prazer ter vocês aqui com a gente na nossa plataforma de cursos e até a próxima aula, querendo Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Espírito Santo, nos ajuda a entender os teus caminhos, Senhor. Abençoa meus irmãos, abençoa minha vida, Pai, porque nós precisamos de Ti. Nós carecemos da Tua ajuda e nós precisamos da Tua misericórdia. Por isso, Senhor, fica conosco. Pai amado, abre nossa mente, nosso entendimento, Senhor, para entender os Teus caminhos e para fazer a Tua vontade, Pai. Nos ajuda a entender a Tua palavra, Senhor. Aquilo que a gente não consegue entender, a gente entrega para Ti. E nós ficamos na certeza de que Tu és Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A Ti seja a honra para sempre, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.